Estamos conversando com Danilo Cabral, ex-superintendente da Sudene. Danilo, agora voltando para o lado político, houve assim um mal-estar entre o PT e o PSB aqui do estado de Pernambuco, ou até a nível nacional, tendo em vista que o Geraldo Alckmin está vice-presidente da República, é do PSB. E com essa indicação sua para a Sudene, havendo aí essa ciumeira talvez, e com essa sua saída, teve algum abalo entre os partidos? Não, de forma alguma, até porque não foi esse absolutamente um motivo da nossa saída. A gente já colocou aqui que o que motivou, como foi veiculado pela imprensa, foi, na verdade, uma movimentação lá do estado de Ceará em cima do estado de Pernambuco. Então, a questão partidária não teve nenhum debate, nenhuma discussão em torno dessa nossa entrada nem da saída da Sudene. E eu acho que a relação do PT com o PSB hoje é uma relação bastante consolidada. O PSB, na verdade, voltando à eleição do Lula lá atrás, foi o grande fiador da unidade em torno da eleição do presidente Lula. Vamos lembrar que Alckmin veio para o PSB para ser candidato, PSDB, era né? do PSDB, veio para cá porque havia claramente um entendimento de que Lula precisava ampliar seu leque de forças políticas para garantir a eleição. E repare que a eleição foi apertadíssima. Talvez se Alckmin não tivesse filiado ao PSB, não tivesse trazido uma base mais do campo ali do meio, né, para votar nele, não teria tido a eleição do Lula. E foi o PSB que garantiu isso. E essa aliança é uma aliança, não é uma aliança de ocasião, foi uma aliança firmada em cima de uma convicção de que a gente precisa, inclusive está presente hoje, Luiz, preservar a democracia. A gente está vendo o que aconteceu essa semana passada no Congresso Nacional. Os parlamentares ocuparam o Congresso Nacional. Aquilo é um ato de atentado à democracia. Inclusive até o presidente teve dificuldade de sentar na cadeira. Aquilo não diz respeito, não é o presidente, não. Aquelas pessoas que estão ali foram eleitas pelo povo brasileiro, estão ali com uma delegação para representar o povo, e ninguém tem o direito de sentar na cadeira do presidente da Câmara, ocupar e inviabilizar o funcionamento da casa. Não é à toa que o presidente encaminhou, inclusive, para o Conselho de Ética, a análise desse parlamentar. Mas o que eu quero dizer com isso? É porque nós precisamos, mais do que nunca, fortalecer ainda a defesa da democracia. A gente está vendo o que, por exemplo, os Estados Unidos estão tentando fazer nesse momento na relação com o Brasil, né, fazendo uma chantagem, né, de tentar taxar o país e, a partir disso, só tirar a taxação se absolver o Bolsonaro. Quer dizer, é uma ingerência na democracia e na soberania do país. É em nome disso que Lula precisa novamente ser reeleito e que o PSB vai estar junto com Lula. Nosso João Campos esteve recentemente, inclusive com o presidente Lula, para discutir, reafirmar o compromisso do PSB, né, com a reeleição do presidente Lula. Então nós vamos estar juntos, PT, PSB, né, e na expectativa de que a gente possa ampliar esse leque de forças para garantir a democracia, a soberania, a volta das políticas sociais. O Brasil está vivendo aí, e sabemos que tem muitos desafios, mas pega os indicadores. Não vamos falar de paixão política, vamos pegar os indicadores. Desemprego 5,8, um dos menores da história. Né? A gente vê a economia crescendo acima do que as pessoas previam. A gente vê exportações aumentando, ou seja, a gente vê todo um ambiente de políticas públicas que voltou aí, fortalecendo aí Bolsa Família, saúde, educação. Ou seja, é isso que nós precisamos garantir a continuidade. Lula voltou ao governo dele com um país completamente destruído, está reconstruindo o Brasil, uniu esse país e a gente não pode deixar que ele retroceda aquilo que a gente vivenciou no governo do presidente Bolsonaro. Se teve um momento ruim, difícil, desafiador e que foi um governo criminoso com o país, não é à toa que ele está aí às barras da justiça, inclusive para ser condenado, né? Foi o governo que a gente atravessou com o presidente Bolsonaro. Você, inclusive, estava na Câmara Federal como deputado. Foi a Câmara Federal, assim, eu tive 3 vezes eu ocupei o mandato de deputado federal representando Pernambuco, eu fui líder do PSB lá na Câmara dos Deputados, presidente da Comissão da Educação, e estávamos muito presentes naqueles momentos de enfrentamento do governo Bolsonaro, né? Tanto do governo Temer como do governo Bolsonaro, né? A gente fez parte daquela base da oposição, né, que fez ali todo o debate em defesa da vida, né, naquele momento da Covid. Quem não se lembra o que Bolsonaro fez no momento do Covid? 700 mil brasileiros morreram e parte expressiva deles tem a digital do presidente da República, que não deu atenção devida às pessoas no momento que as pessoas estavam passando ali dificuldade de vida. Ou seja, é isso que de fato está em jogo. Nós precisamos avançar nisso. E aí, falando de política, eu tenho 2 convicções muito claras do ponto de vista do futuro de 26. Sim. É que João Campos
né, vai ser governador desse estado, porque a gente precisa reposicionar Pernambuco também. Eu acho, e eu vivenciei isso agora, até na condição de superintendente da Sudene, a gente passa a circular por todo o Nordeste, ver o que está acontecendo nos outros estados, e eu escutava muito. Eu gosto de trabalhar conversando com as pessoas, escutando as pessoas. Eu sou muito da escola de Arras, de Eduardo que fazia muito isso, né? E a gente ouviu muito, Luiz, você certamente deve ter ouvido as pessoas dizendo: não, Pernambuco está sem liderança, Pernambuco está perdendo força, Pernambuco está perdendo prestígio, porque o Ceará está desse jeito, porque a Bahia está desse jeito, que a Paraíba está desse jeito, que a Alagoas está desse jeito. E eu acho que a gente está perdendo esse protagonismo, isso é verdade. Eu acho que não há uma liderança hoje que deveria ser conduzida pela governadora do estado, no sentido de afirmar as tradições, os valores, o protagonismo de Pernambuco. Nós perdemos isso e aí eu acho que João pode recompor esse fio que foi perdido também e que um momento que a gente tinha mais forte era quando Eduardo foi governador desse estado. Eu acho que João pode recompor isso. E o outro projeto é a eleição do presidente Lula. Eu quero ajudar esses dois projetos. Muita gente, inclusive, tem me perguntado: o que é que você vai fazer da vida? Até o radialista Gonçalves Filho já articulava a entrevista comigo e ele já comentava: Danilo vai voltar a ser deputado federal? Feita aí a pergunta. Essa é a pergunta do milhão, como se diz, a pergunta que não quer calar. É porque muita gente tem me perguntado isso aí também. As pessoas acompanham a nossa trajetória de vida, sabe, como eu disse aqui, que eu cumpri muitas missões de vida pública. Eu tenho 40 anos de militância política. Eu fui desde o militante de pegar no pau da bandeira, fui dirigente partidário, fui vice-presidente nacional do partido, deputado, vereador, secretário de Estado por 3 vezes, da Educação, secretário de Paulo também, secretário da Prefeitura do Recife, superintendente da Sudene, candidato a governador. Ou seja, a política faz parte da minha trajetória de vida. E você cumpre ela em várias circunstâncias, com mandato, sem mandato, ocupando cargo, sem ocupar cargo. Nesse exato momento, eu tenho sido muito estimulado a voltar a disputar um mandato de deputado federal. Tá? E assim, o que eu tenho dito é que eu estou disposto a disputar este mandato, né, desde que seja para ajudar esses dois projetos que nós entendemos que são os mais importantes para Pernambuco. Se for necessário para disputar o mandato, ajudar João Campos, governador, e ajudar o presidente Lula, estou disposto a voltar a disputar a Câmara de Deputados. Esse é o nosso projeto. Na verdade, eu estava bem planejado para tomar essa decisão ali no final de abril, que era um prazo de desincompatibilização, mas tivemos essa mudança aí inesperada e, a partir disso, nós estamos voltando a dialogar com um conjunto de parceiros, de lideranças políticas, de representações da sociedade, né, para que lá na frente a gente possa tomar a decisão. Mas o fato é que eu estou, sim, disposto a disputar o mandato. Se for necessário para ajudar João e Lula, eu vou disputar a eleição. Aqui no estado de Pernambuco, o senhor acredita que, se João Campos realmente vier disputar o governo do estado, o senhor já defende o nome dele, o vice poderia ser do PT? Olha, eu acho que normalmente esse processo ele passa muito pela discussão do conjunto dos partidos que compõem a Frente Popular. Né? O PSB, inclusive, tem uma tradição de construção de frentes. Né? A gente sempre trabalhou juntando o maior número possível de aliados. E essa discussão vai se dar dentro desse espaço. Né? Eu acho que tem aí vários partidos que estão aí fazendo parte desse projeto, já olhando de forma crítica o que está acontecendo em Pernambuco hoje sob a liderança da governadora Raquel, já identificam o João, né, como essa alternativa e vamos ver como cada um pode ajudar. Tá? Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que ver aí como a equação. Nós temos 3 vagas na chapa, na verdade, porque tem a vaga de vice-governador e 2 vagas de senador. A eleição do parlamento é uma eleição muito importante. Eu queria valorizar esse momento aqui também para falar disso. O senhor não poderia ir também para o Senado? Não, eu sou pré-candidato a deputado federal. Essa é uma decisão que eu já tenho. Repito, se acharem que isso é importante, eu serei. Mas eu queria realçar a importância também, não só de escolher na Câmara, mas escolher, sobretudo, no Senado, parlamentares que tenham compromisso com o presidente Lula. Porque repare o que está acontecendo agora. O presidente ganhou a eleição, mas ele tem uma enorme dificuldade de garantir a governabilidade, porque o Congresso Nacional hoje tem uma participação muito ali representativa do setor do bolsonarismo e um miolo ali do meio que muitas vezes faz aquele jogo do fisiologismo, vamos falar um português bem claro, né, que não tem compromisso com o governo, tem compromisso com os programas de governo, tem compromisso em estar ali resolvendo seus problemas pessoais. E aí, nesse sentido, a gente precisa valorizar isso. O bolsonarismo, inclusive, está olhando aí muito para o Senado Federal também, né, e focando na eleição do Senado. Então, por exemplo, a eleição de Humberto aqui em Pernambuco é uma eleição necessária. A reeleição de Humberto é uma reeleição necessária, porque ele tem um compromisso com o governo do presidente Lula, com a história de vida desse conjunto político. Ou seja, isso é um dado importante que a gente tem que ter um cuidado também para garantir a eleição de João, a eleição de Lula, mas junto com eles também parlamentares, sobretudo no Congresso Nacional, que têm os mesmos compromissos.
Danilo Cabral, foi um prazer ouvi-lo na programação da Rádio Cultural de Limoeiro. Um forte abraço, fica aqui os microfones para as suas considerações finais. Luiz, eu que agradeço voltar aqui a falar com toda essa região aí da Mata Norte, do Agreste, através dessa grande audiência da Rádio Cultural, né? Agradecer aqui, me permita, as muitas manifestações de solidariedade, de apoio, de reconhecimento que a gente recebeu de lideranças do setor empresarial, produtivo, das universidades, aqueles que estão no movimento social, mas sobretudo cidadão. Muita gente do interior que disse, Danilo, parabéns por tua passagem na Sudene, não entendi por que você saiu, mas você fez um grande trabalho. Eu quero aqui aproveitar essa audiência para agradecer essas pessoas. Cumprimos a nossa missão, honramos a confiança do presidente Lula, que nos convidou para essa tarefa, e vamos para novas missões. Eu sou uma pessoa de muita fé, eu acredito muito nos propósitos de Deus para a vida da gente. Vamos aguardar quais serão esses propósitos e vamos seguir em diante com muita fé, fé em Deus e fé no povo de Pernambuco. Um grande abraço. A reportagem é de Luiz Correia. Luiz Correia.